Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José Maria e estou iniciando aqui com vocês o módulo 3 do curso Interpretação em Exercícios. Interpretação, moçada, o pessoal pede muito para mim, né? Nas conversas aí na rede itinerante, exercícios de interpretação, módulos aí de resolução de provas anteriores. Na interpretação é uma demanda muito constante, né, nas perguntas que os alunos me fazem. Eu já tenho aí 2 módulos de interpretação, né? Tem o Interpretação em Exercícios módulo 1 e o Interpretação em Exercícios módulo 2. Ok, neles aí nós resolvemos já um punhado de questões, temos para lá de 100 questões, bem mais até de 100 questões comentadas em videoaulas, né? E eu agora completo aí essa série com o módulo 3, né? Série de outras séries aí que virão também, tá? Ok, a gente fecha essa primeira série do Interpretação em Exercícios. Interpretar, galera, o pessoal sempre me pergunta, professor, como é que eu faço aí para estudar interpretação? Cara, não tem muito jeito não. Interpretar, para você interpretar bem, você precisa ler bem. Então é essencial, é essencialíssimo, sabe, que você resolva provas anteriores, ok, que você resolva questões, que você leia bastante, diversifique sua leitura. Ok? Isso aí, as próprias provas mostram isso, né? Você tem aí textos muitas vezes técnicos, textos mais jornalísticos, textos literários, ok? Diversifica a leitura, né? Atira aí para tudo que é lado no que se refere à leitura de gêneros textuais. Lê um conto, lê uma fábula, lê um editorial, lê um texto mais técnico, ok? Lê um texto mais filosófico. Isso aí vai te dar uma versatilidade muito grande na resolução de questões aí de interpretação de texto. É essencial a leitura, não tem jeito não, né? A gente precisa praticar bastante, por isso que esses módulos de exercícios eu considero muito importantes, né? Ok? Vamos lá, né? Feita aí essa apresentação, vamos aí resolver aí uma bateria de exercícios, ó. Tô olhando aqui para a primeira, Câmara Municipal de São Paulo, ok? Banco FCC. Olha aí o título do texto, ó. Celebridades. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Todos sabemos qual é a atividade de um médico, de um engenheiro, de um publicitário, de um torneiro mecânico, de um porteiro. Mas o que faz exatamente uma celebridade, além de ser célebre? Vejam que não me refiro a quem alcançou o sucesso pela competência, ok, na função que exerce. Falo das celebridades que não estão acima de um talento específico e se tornaram célebres, ninguém sabe exatamente por quê. Então aí o autor levanta esse questionamento. Rapaz, essa pessoa é famosa, por que mesmo, hein? O que ela fez aí para ser famosa? Ilustro isso com um caso contado pelo poeta Ferreira Goulart. Andando numa rua do Rio de Janeiro, com sua inconfundível figura, magérrimo, ou seja, muito magro, né? O superlativo aqui de magro, rosto comprido e longos cabelos prateados, foi avistado por um indivíduo embriagado que deve tê-lo reconhecido da televisão, onde sempre aparece, que lhe gritou da outra calçada: Ferreira Goulart, sujeito famoso que eu não sei quem é. Olha aí o que o Bebum, né, gritou aí pro Ferreira Goulart. Ele sabe que ele é um sujeito famoso, só não sabe quem ele é exatamente, né? Aqui a celebração não era do poeta ou de sua obra, era o reconhecimento de uma celebridade pela celebridade que é, e ponto final. Isso faz pensar em quanto o poder da mídia é capaz de criar deuses sem qualquer poder divino. Astros fulgurantes, astros aí, celebridades, né? Sem o brilho de uma sólida justificativa. E as consequências são conhecidas. Uma vez elevada a seu posto, a celebridade passa a ser ouvida, a ter influência, a exercitar esse difuso poder de um formador de opinião. Ó, para bem aqui, né? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que às vezes as celebridades elas nascem na mídia sem uma justificativa concreta. Não é pela competência, pelo mérito. Surge por acidente, né? E aí essa pessoa passa a ser uma formadora de opinião. Ela passa a ter influência. Tudo que ela fala tem que ser ouvido. Tudo que ela fala precisa ser assimilado pelos outros. Os outros têm que imitá-la. É isso que o autor está questionando. Esse cara é célebre por quê mesmo? Ó, cobra-se da celebridade a lucidez que não tem. Atribui-se-lhe um nível de informação que nunca alcançou. Conta-se com um descortino crítico, né, que lhe falta em sentido absoluto. Ou seja, pelo fato de a celebridade agora virar referência, ela tem que saber de tudo, ela tem que opinar sobre tudo,
Ok, ela tem que dar parecer sobre tudo e às vezes ela não tem competência para tal, né? Revistas especializam-se nelas, fotografam-nas de todos os ângulos, perseguem-nas onde quer que estejam, entrevistam-nas a propósito de tudo. Esgotada, enfim, uma celebração, até mesmo as celebridades são mortais, não faltam novos ocupantes do posto. Tá? Então a fila é grande, né? A fila anda aqui. A falta de algum mérito real, as oportunidades da sorte ou da malícia bem-sucedida acabam por presentear pessoas vazias com o cetro e a coroa de uma realeza artificial. Então, cara, peraí, ó, muitas vezes é sorte, muitas vezes ela é malícia. A mídia pôs na boca de todo mundo que aquela pessoa é uma pessoa célebre e ela passou a ser tratada dessa forma aqui, ó. É uma espécie de realeza, só que artificial. Mas um artifício bem administrado, sabemos disso, pode ganhar o aspecto de uma qualidade natural. É tão artificial, eu vou falar até um paradoxo aqui, ó. É tão artificial que parece natural, ok? O que se espera é que sempre haja quem não confunda um manequim vazio com uma cabeça com cérebro dentro. O que o autor quer dizer aqui, né, rapaz? Né, pelo amor de Deus, vamos diferenciar aqueles de fato que merecem ser celebrados, ok? Que têm competência, que, enfim, por mérito alcançaram aí o patamar de celebridade, e aqueles que simplesmente são manequins, ok, com uma cabeça sem cérebro dentro, né? Enfim, pessoas que não contribuíram com nada. A gente precisa diferenciar esses dois aí, né? Esses dois tipos, né, de celebridades, né? As que de fato são e as que por acidente ou sorte passaram a ser. Ok? Ó, vamos lá. Primeira questão aqui, o que ele fala? No dicionário Ruaço, um dos dicionários mais completos aí da língua portuguesa, né? O verbete tautologia apresenta, entre outras, a seguinte acepção, o seguinte significado. Tautologia, até me antecipando aqui, pode muitas vezes ser associada a pleonasmo, a redundância. Então, vamos lá, é algo que é repetição. É algo, vamos lá, que é descartável, por quê? Porque pelo fato de ser repetição. Não vou precisar daquele acréscimo, né? Eu posso omitir aquele acréscimo. Então, vamos lá, como é que ele define lá? Ó, proposição analítica que permanece sempre verdadeira, uma vez que o atributo é uma repetição do sujeito. Ok? Com essa acepção, então veja que a acepção aqui está realmente no sentido de repetição, eu estou repetindo uma ideia. Né? Como, vamos lá, eu vou chorar um choro, né? Eu vou sorrir um sorriso, enfim, são tautologias, né? São repetições aí que não são necessárias, né? São descartáveis. Às vezes elas produzem ali um determinado efeito, né? Nem sempre elas são viciosas. Elas produzem um determinado efeito, né? Vamos lá. Com essa acepção, o qualificativo de tautológicas pode ser aplicado às passagens do texto em que o conceito de celebridade remete. Quais são as passagens do texto, né, que podem ser consideradas tautológicas? Ó? São aquelas que remetem, vamos lá, letra A, ao mérito real que algumas celebridades demonstram no exercício de suas funções profissionais específicas. Não, né, não tem muito... não tem nada de tautológico aqui, né? O mérito deveria ser o critério que classificaria a pessoa, né, como célebre, né? Mas nem sempre é. É isso que o texto diz, né? Agora, olha a letra B. A possibilidade de alguém gozar de celebração pelo fato de passar a ser reconhecido como celebridade. O que ele disse aqui, rapaz? A pessoa é celebrada porque ela é uma celebridade. Peraí, isso aqui é uma tautologia, né? Isso aqui é uma tautologia. Se a pessoa está sendo celebrada, ela tem o atributo da celebridade. Mas é que tá, parece que o texto está sendo pleonástico, né? Ele está sendo redundante. Não é bem isso, né? Não é bem isso. O autor explica para a gente. Às vezes a pessoa é tratada como célebre pelo simples fato de ser celebrada. E ponto final. Né? Não há uma justificativa. O cara passa a ser celebrado porque assim foi definido que ele é uma pessoa célebre e ponto final. Né? Não tem nada a ver com mérito, às vezes, né? Não tem nada a ver com competência, com contribuição daquela pessoa para algum campo do conhecimento. Tá? Então, isso aí é questionável. Né? Essa tautologia ela é explicada ao longo do texto. Veja a letra C. Ao fato de que numa sociedade de consumo, todo e qualquer indivíduo tem seu momento de celebridade. O texto não afirma isso, né? O texto, em momento algum, afirma isso.
A possibilidade, letra D, de que a celebração de alguém resista à passagem do tempo, tornando-se vitalícia. O texto também não menciona isso, né, em momento algum. Tá? E a letra E é o fato de que os grandes criadores passam a ser identificados publicamente a partir do mérito de suas obras. Não é o caso, né? Ele dá inclusive o exemplo aí do Ferreira Goulart. Então as pessoas às vezes são reconhecidas como celebridades porque a mídia lhe expôs esse rótulo, né? Simplesmente por isso. Elas são celebradas porque elas são celebridades, só por isso. É a tautologia em que se apoia o texto. Então, resposta aqui, questão relativamente tranquila, né? Letra B de bola, o conceito aí de tautologia, tá bom? Vamos na sequência, ó. Olha aí a segunda questão referente aí a esse texto, vamos dar uma lidinha nesse texto, ó. Ponderando o julgamento, vamos dar uma lidinha. As leis não podem deixar de ressentir-se da fraqueza dos homens. Elas são variáveis como eles. Atenção aqui, ó. O que ele quer dizer com essas primeiras sentenças aqui, né? Essa primeira frase é uma espécie de tese, né? O que é a tese? A tese é um ponto de vista, né? A tese parece ser uma tese aqui do texto, né? O que é tese? Tese é um ponto de vista que vai ser defendido ao longo do texto pelo autor. Então, as leis, elas não podem deixar de ser influenciadas pela fraqueza dos homens. Elas serão, né, sempre influenciadas pela fraqueza dos homens. Por quê? Porque as leis são variáveis como os homens são. Interessante isso, né? É enigmática essa tese dele, esse ponto de vista. Vamos ver as justificativas, né? Algumas leis nas grandes nações foram ditadas pelos poderosos com o fim de esmagar os fracos. Eram tão equívocas, eram tão erradas, né? Que 1000 intérpretes se pressaram aqui vem de pressa mesmo, né? De apressar, se pressaram em comentá-las. E como a maioria só fez sua glosa como quem executa um ofício para ganhar algum dinheiro, acabou o comentário sendo mais obscuro que o texto. O aluno pode me perguntar, professor, o que é glosa? Vamos lá, um vocabuláriozinho, né? Você já deve ter lido um texto, vamos lá, no final do texto, no rodapé dele, lá no finalzinho, ó, tem aquelas notinhas explicativas, né? Aquelas notinhas explicativas, ó, aquilo ali é a glosa. O que é glosa? Glosa é uma nota explicativa, são notas explicativas, né? Então, o que ele quis dizer aí, o autor? Ele quis dizer o seguinte, ó, esse pessoal aí foi tentar explicar, no que tentou explicar foi piorar, né? No que foi tentar explicar, construiu aí uma explicação mais obscura do que o próprio texto da lei. Tá certo? Então, piorou, né? A lei transformou-se, ok, numa faca de 2 gumes, que degola tanto o inocente quanto o culpado. Assim, o que devia ser a salvaguarda, devia ser a proteção das nações, transformou-se tão a miúde. Ó, o que é a miúde? A miúde é a ideia, ó, de frequentemente, né? O advérbio frequentemente. Tá? Transformou-se tão a miúde em seu flagelo, que alguns chegaram a perguntar se a melhor das legislações não consistiria em não se ter nenhuma. O que ele quer dizer com isso aí, rapaz? O que ele quer dizer com isso aí é o seguinte, ó. As leis, muitas vezes, elas culpam, né, o inocente. Elas servem, obviamente, para atingir o culpado, né? Mas muitas vezes elas acabam atingindo o inocente devido às interpretações. E aí o que acontece, né? O que acontece aqui é o seguinte, o que acontece é que às vezes tem gente que pensa o seguinte, rapaz, é melhor que não haja lei, né? É melhor que não haja lei, se for para a coisa se comportar dessa maneira, né? É melhor que não haja lei, tá certo? Então as leis são influenciadas aí pela fraqueza dos homens, né? Beleza? Vamos aqui na sequência, ó. Vamos aqui na sequência. Examinemos a questão. Aqui é o Voltaire, ó, falando com você, ó, o autor do texto aqui, né? Se vos moverem um processo de que depende vossa vida, de que dependa a vossa vida, e se de um lado estiverem as compilações, ou seja, as conclusões, ok, de juristas sabidos e prepotentes, e de outro vos apresentarem 20 juízes pouco eruditos, ok, pouco cultos, vamos pensar assim, pouco instruídos, né, não tão sofisticados, não tão conhecedores de causa,
mas que sendo anciãos isentos das paixões que corrompem o coração, ou seja, são pessoas isentas, né? São pessoas não influenciáveis, estejam acima das necessidades que o aviltam. O que é aviltar? O verbo aviltar, ó. Aviltar significa, ó, desonra, né? Ó, desonram. Tá, ok? Desonram. Seria aqui o análogo o significado de aviltam, né? Ok? Dizei-me, né? Por que escolheríeis, né, usa aqui a segunda pessoa do plural, né? Por que escolheríeis ser julgados por aquela turba de pauradores orgulhosos? Que diabo é pauradores, professor? Pauradores, ó, falastrões, pessoal que fala muito. Pessoal que fala muito, tá certo? Pauradores orgulhosos, tão interesseiros quanto ininteligíveis, ou pelos 20 ignorantes respeitáveis, né? Então é melhor você ser julgado por 20 ignorantes que sejam respeitáveis, né? Do que ser julgado por eruditos, falastrões, ok? Orgulhosos demais, interesseiros demais, ok? É o melhor estar na mão aí dos ignorantes, que sejam respeitáveis, né? Essa é a análise aí do Voltaire. O preço da justiça, né? É a obra aqui, né? Perfeito. Aí vamos ver aqui o que as questões tratam. Um texto interessante, né? Texto bastante interessante. Ó, o texto permite inferir, ó, inferência, galera, é uma habilidade importantíssima na interpretação de texto, né? Ele permite inferir adequadamente que para Voltaire, o autor do texto, as leis devem ser permanentemente revistas para que de forma alguma venham a refletir debilidades ou imperfeições que são próprias dos homens. Rapaz, isso aqui é falso. Isso aqui é falso logo pela aquela primeira declaração dele. As leis não podem deixar de se ressentir da fraqueza dos homens. Não tem como elas não serem influenciadas pela fraqueza dos homens, né? Ok? Isso aqui já é falso pela primeira frase do texto, né? As leis elaboradas por déspotas poderosos trazem consigo a qualidade do que é inflexível, não permitindo aberturas interpretativas. Ok? Isso é falso também, né? Isso é falso também. As leis, dependendo aí da interpretação, né, elas podem servir, né, tanto de punição para o culpado como para o inocente até. Né? Elas podem afetar o culpado e podem afetar o inocente. Né? Segundo Voltaire, vamos lá, as leis refletem a falibilidade. O que é falibilidade, professor? Está relacionado, ó, à falha. Está relacionado à falha. A falibilidade humana, a capacidade do ser humano de falhar, podendo ser aplicadas com mais justiça pelos sensatos e experientes do que por arrogantes eruditos. Verdadeiríssimo, né? Ó, mais vale uma pessoa sensata e experiente do que uma pessoa arrogante e erudita, né? Julgando, vamos lá, um caso de que depende da sua vida, foi o exemplo que ele nos deu, né? Porque a justiça é falha, as leis são influenciadas pelas fraquezas humanas, pelos interesses humanos. Essa é a tese do Voltaire. A resposta aqui já é a C. O que está errado na D? Ó? Costumam ser tão obscuras quanto os comentários explicativos, advindo daí a necessidade de serem elaboradas por doutos especialistas. Né? Douto é um tratamento aí respeitoso, empregado aí principalmente no meio jurídico, né? É aquela coisa, ó, ele não põe aqui essa condição, né, de ser elaborado por especialistas. Ele, inclusive, põe o contraponto disso, né? Antes, uma pessoa não especialista, mais sensata e experiente, do que um especialista erudito, arrogante. É isso que ele põe para a gente. E a letra E, elaboradas por anciãos ignorantes que demandam o corretivo da sabedoria dos especialistas, quando de sua aplicação no julgamento. O que acontece, né? O que acontece? Nem sempre, né? Nem sempre eu vou precisar estar na mão também dos anciãos ignorantes, né? Não é bem por aí, né? Não é bem por aí, ok? E vamos lá, essa sabedoria dos especialistas também, ela pode ser aplicada tanto para o bem como para o mal, né? Muitas vezes eu abro mão dessa sabedoria dos especialistas. O que ele deu ali a entender foi que as leis são influenciadas ali pelas vontades do homem, ok? Pelas fraquezas humanas. Então, muitas vezes, sabe, o fato de você estar com um especialista ali julgando, o fato de você ter ali um erudito te julgando, não é vantagem alguma. Mas foi isso que ele quis dizer, né?
A falibilidade, né, a falibilidade humana, né, tá atrelada aí às leis. Show? Resposta aí da 2, portanto, ó, marca aí, por favor, letra C de casa. Beleza? Show de bola. Vamos aí para 3, ó. Cuidado aqui na 3, ó. Questãozinha chata, nessas questãozinhas aqui acerca de análise de assertivas. A gente precisa tomar cuidado, porque às vezes é uma pegadinha que torna falsa aquela assertiva, né? Tem que tomar bastante cuidado, ó. No primeiro parágrafo, o segmento, qual é o segmento, ó? Elas são variáveis, esse é o segmento, expressa uma causa, da qual a expressão fraqueza dos homens, ok? Fraqueza dos homens, constitui o efeito. Ele está dizendo o seguinte, ó, elas são variáveis, é a causa, ok? Fraqueza dos homens é o efeito, é a consequência. Com calma, muita calma nessa hora, né? Com muita calma aí nessa hora. Vamos voltar lá para o texto, ó. Vamos voltar lá para o texto. O que acontece aqui, ó, moçada? As leis não podem deixar de ressentir-se da fraqueza dos homens. Por quê? Ó, tem um porquê aqui, tem um comentário explicativo aqui, ó, porque elas são variáveis como eles. Mas pera lá, ó. Pera lá. O fato de elas serem variáveis, as leis serem variáveis como os homens, tá? Isso aqui é uma causa, né? Isso aqui é uma causa, né, que justifica o fato de as leis não poderem deixar de ser influenciadas pela fraqueza dos homens. Então, peraí, ó. Esse segundo trecho é causa não somente de fraqueza dos homens, tá? Como a assertiva lá quer dizer. Esse segundo trecho aqui, ó, elas são variáveis como eles, é causa, ó, de tudo isso aqui, ó. É causa de tudo isso aqui. Qual é a pergunta? Por que as leis não podem deixar de ser influenciadas pela fraqueza dos homens? Por que elas são influenciadas pela fraqueza dos homens? Porque as leis são variáveis como os homens são. Essa é a tese. Então, ó, vamos voltar lá, porque ele faz aqui um joguinho de palavras que pode confundir você. Isso aqui está falso. Isso aqui está falso, galera. Né? Está falso como, professor? Está falso como? Ó? O que acontece? Está falso pelo seguinte. Fraqueza dos homens não é o efeito. O efeito é toda aquela primeira frase, né? As leis se ressentirem da fraqueza dos homens. Esse é o efeito. A causa é, elas são variáveis, ok. Mas o efeito é as leis se ressentirem da fraqueza dos homens. Não é só fraqueza dos homens. Tudo bem? Por isso que é falso. Deu para entender, né? Deu para entender aí, ó. No segundo parágrafo, considera-se que a multiplicidade de interpretações da lei, acionadas por glosadores interesseiros, o que são os glosadores, né? São lá as pessoas que tentam explicar, né? Explicações, às vezes, com ali algum interesse, né? Acaba por comprometer a implementação da justiça. Verdade, verdade. Ele até cita, né? A lei se transforma aí numa faca de dois gumes, né? Se transforma aí numa faca de dois gumes, que pode degolar tanto o inocente quanto o culpado, né? Esse trecho aqui, ó, degola tanto o inocente quanto o culpado. Ok? Por quê? Porque dependendo aí da interpretação, a pessoa pode ter um viés bem diferente da outra pessoa, né? No terceiro parágrafo, a interrogação final de Voltaire pode ser considerada retórica. O que é uma interrogação retórica, moçada? Ó, a resposta ela já está implícita, né? A resposta ela já está implícita. É uma pergunta que já traz a resposta. Ok? Já traz a resposta. Ó, se você analisar aqui esse trecho final, que é a pergunta aqui do Voltaire, ó, o que você prefere? Ser julgado por um erudito arrogante ou por anciãos experientes, mas sensatos? Essa pergunta aqui é retórica, né? A resposta ele já te deu, né? Ele já te deu. Ele só fez isso no formato aí de uma pergunta retórica. É óbvio que nós vamos optar pelos sensatos, né? Ou seja, é uma pergunta cuja resposta já se conhece. Isso é uma pergunta retórica. Então aqui, verdadeiro também.
Olha aí, ó, 2 e 3 verdadeiras. Cuidado com essa primeira, viu? Essa primeira aqui pode confundir muita gente, né? Pode confundir muita gente. Ó, fraqueza dos homens não é o efeito. O efeito é, ok, as leis serem influenciadas pela fraqueza dos homens. Né? Todo esse conceito é que é o efeito do fato de as leis serem variáveis, né? Tá bom? Quando ele diz que as leis são variáveis, as leis, vamos lá, são julgadas de forma diferente por pessoas diferentes, né? As leis são interpretadas de formas diferentes por pessoas diferentes. Tá bom? Vamos lá para a quarta questão, ó, mais um texto. Mais um texto, vamos lá para ele, ó. 2 fragmentos sobre história, né? A história não é uma ciência, é uma ficção. Vou mais longe. Assim como ocorre na ficção, há na história uma tentativa de reconstruir a realidade por meio de um processo de seleção de materiais. Okay? Os historiadores apresentam uma realidade cronológica, linear, lógica. Mas a verdade é que se trata de uma montagem fundada sobre um ponto de vista. A história é escrita sob um prisma masculino. A história é escrita na perspectiva dos vencedores. Se fosse feita pelas mulheres ou pelos vencidos, seria outra. Para bem aqui, ó, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a história, ela transmite ali apenas um ponto de vista. Okay? Ela apenas transmite um ponto de vista. Tá certo? Se ela fosse escrita, vamos lá, por mulheres, pelos vencidos, provavelmente ela seria contada de outra forma. Enfim, há uma história dos que têm voz e uma outra não contada dos que não a têm, não têm voz. Tá certo? É essa a tese aqui dele, né? Que diabo é a verdade histórica? Só há o que foi desenhado e depois esse desenho estabelecido foi cercado de escuro para que a única imagem que pudesse ser vista fosse a que se quer mostrar como verdade. Então, verdade histórica, né? O que acontece aí? Eu vou omitir aquilo que eu não quero mostrar. Eu vou omitir aquilo que eu não quero mostrar. Nossa tarefa é tirar todo o escuro. Esse escuro aí faz referência, né, às versões que não são mostradas ao público, né? As versões do vencido, por exemplo. Né? Tirar todo o escuro, saber o que é que ficou sem ser mostrado. Então, são as declarações aí, ó, do José Saramago, né? Grande escritor, deixa muitas saudades aí, grande escritor da língua portuguesa, né? Ok? A gente precisa, antes de tudo, saber aquilo que não foi mostrado, tá bom? Isso é que interessa aí para o historiador, né? Para a pessoa que está ali tentando interpretar de fato a história, né? Ó, olha número 4. O autor propõe que a história deva se constituir a partir de um empenho coletivo em... Vamos lá, qual é a opção aqui, a passagem do texto que melhor traduz esse empenho coletivo, né? Ele usa lá, ó, no finalzinho ele usa aqui, ó, nossa tarefa, né? Fazendo menção a esse empenho coletivo. Então acho que fica bem evidente aqui, ó. Nossa tarefa é tirar todo o escuro. Esse empenho coletivo ele está traduzido aqui, ó, nessa mensagem. Nós precisamos tirar todo esse escuro, né, que está envolto aí, né, em que está envolto, ok, o dado histórico, né? Eu preciso trazer à tona o que não foi mostrado, né, para o leitor. Tá bom? Esse deve ser o empenho coletivo. Então, essa passagem aí da letra D é a que melhor traduz, né, esse estudo da história. Né? O empenho coletivo, esse estudo da história deve ser tirar todo esse escuro que encobre aí as versões não publicáveis, não mostradas. Essa é a ideia. Tá bom? Show de bola, né? Bem tranquila aqui essa questão. E a 5, ainda referente ao mesmo texto, ó, com base no que afirma o texto, deve-se depreender. Depreender é sinônimo de concluir, depreender é sinônimo de inferir. Que a história é vista como um discurso produzido por determinados sujeitos. Vamos lá, letra A. Letra A, o que ele fala aqui na letra A? Somente traduz o ponto de vista de quem é capaz de reconhecer porque o sofreu os processos políticos e sociais mais adversos. Falso, ele não afirma isso não, né? Então só é capaz, né, de reconhecer a história quem sofreu? Não, ao contrário, né? Ao contrário, até porque o vencido
ele geralmente é omitido, né, da versão final histórica, né? Você não tem uma narrativa do vencido, você tem uma narrativa do vencedor. Né? Então, meio que contradiz o texto dessa letra A. A letra B traduz tão somente o ponto de vista interessado e tendencioso de quem a narra, o que adota de um caráter eminentemente parcial. Verdadeiro. Verdadeiro. A história documentada, ela é um ponto de vista, ok, enfim, de alguém, de um grupo, né? Ok, que está ali interessado naquela versão. Então, ela é parcial. Né? A história não é imparcial. Ela é parcial. O que significa ser parcial? Ela pende para uma versão. Ela não trata as versões com a isonomia. Isso segundo José Saramago. Né? Isso segundo José Saramago. Se você for aí para um cientista histórico, talvez ele tenha aí uma opinião diferente. Tá? De acordo com o texto, né, moçada? Olha a letra C. Somente será legítima na medida em que representar a média das opiniões e valores dos indivíduos poderosos que a desenham. Não, na verdade, ó, não é bem isso aqui, né? Os indivíduos poderosos são justamente esses, né? Os vencedores, né? São justamente esses caras que, ao final, ok, escrevem a história. Né? Os vencidos ficam de lado, né? Olha a letra D de dado. É uma narrativa destituída de qualquer valor documental, pois a rigor não representa a perspectiva de nenhum dos setores sociais. Isso aqui é falso. Isso aqui é falso. Por que é falso? Né? Tem valor documental, sim. É o ponto de vista de um determinado grupo. O problema é que esse ponto de vista encobre outros pontos de vista. Né? Outros pontos de vista não foram ali exibidos. Né? Esse é o problema. Mas tem valor documental, sim, e reflete a perspectiva de um determinado setor. É uma narrativa que explicita com clareza os mecanismos de poder aos quais a maioria da população está sendo submetida. O texto não afirma isso, né? O texto não afirma isso, né? Explicita, muita coisa fica encoberta, né? Muita coisa não é evidenciada para o leitor, né? Ok? Muitas informações, muitas versões, elas ficam aí fora do alcance de nós leitores, tá? Resposta aí dá 5, ó. Letra B de bola. Perfeito, moçada? Então, ó, primeira bateriazinha aí de exercícios, ok? Dando aí o pontapé, né? Do módulo 3 aí do curso de interpretação e exercícios, ok? Fazendo bastante exercício, pessoal, você vai com certeza ganhar fluência, tá? Esses vídeos aqui, obviamente, eles são o primeiro passo, né? Os passos seguintes, você que vai dar, enfrentando você mesmo as provas, né? Tirando dúvidas conosco lá na rede itinerante, tá bom? Guardo você aí no próximo vídeo, hein? Grande abraço, tchau, tchau.